Bom dia! Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão acerca de um trechinho do livro de Tiago, na Bíblia, capítulo 1, versículo 22. Ele diz o seguinte: Tomai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas eu vou fazer essa reflexão sobre essa pequena colocação de Tiago acerca de um texto muito interessante que eu estava lendo neste livro aqui, ó. Palavras de Vida Eterna, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, não é? E ele interpreta essa passagem de Tiago da seguinte forma, olha que interessante. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Ele está querendo dizer o seguinte, que acasos não existem, né? Nós costumamos usar muito aquela frase, nada por acaso, não é verdade? É verdade, nada por acaso. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Essas forças ocultas, muitas vezes, são o auxílio divino que a gente pede tanto quanto ora, né? Muitas vezes a gente ora pedindo a Deus compaixão e misericórdia. Aí Ele nos concede a misericórdia através de oportunidades, para que a gente conserte um defeito, para que a gente peça um perdão. Uma oportunidade surge para que a gente faça a mesma coisa, só que do jeito certo, né? Para que a gente não cometa o mesmo erro, ou para que a gente aproveite aquela oportunidade para fazer a caridade, para nos tornarmos mais generosos. A misericórdia divina, através do que nossa ignorância chama de força oculta, nos proporciona a todo instante oportunidades de crescimento. Resta nós deixarmos de olhar para tudo em nossa vida com olhos materiais e começar a olhar com os olhos do nosso espírito, não é verdade? Nós temos o hábito de agir do ponto de vista materialista, sempre. E o Evangelho vai nos propor a melhorar a nossa vida espiritual. Então, para isso, a gente precisa também olhar do ângulo espiritual as coisas, né? E aí ele continua aqui, ó. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Ele está querendo dizer o seguinte, que vai acontecer coisas na sua vida que vão mexer com você, que irão lhe transformar. E a gente não precisa ter medo disso, porque a transformação faz parte do processo de quem precisa crescer, evoluir, que é o nosso caso. Nós estamos aqui ainda em processo de crescimento e prosperidade emocional, psicológica, espiritual, né? Nós não somos a mesma pessoa que fomos outrora. Graças a Deus, hoje, nós somos pessoas que aprendemos alguma coisa, que melhoramos em alguma coisa, né? Ninguém nasce e morre Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Inclusive, eu odeio aquele ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto. Mentira! Todos os dias nós acordamos de um jeito e vamos dormir de outro, transformados. Sim, nós mudamos, nós somos afetados pelas experiências pelas quais nós passamos, sejam elas positivas ou negativas, mas em todas elas é importante que a gente tenha em mente sempre uma coisa, não somos vítimas de nada, tá? Somos apenas aprendizes. E aí ele diz assim, observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Ele vai exemplificar agora algumas profissões. Eu vou ler para vocês. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. É verdade. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Também é verdade. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio, claro. Na arte de fazer contas, tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Então ele citou algumas profissões aqui, apenas para a gente entender que cada uma profissão tem um objetivo de exercício, né? E aí ele vai e conclui a reflexão dele dizendo o seguinte, qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende. Assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ele está falando aqui, gente, da fé sem obra. Ele está falando aqui que de nada adianta nós aprendermos um ofício, uma profissão, se a gente, quando a executa, a gente não favorece ao próximo. A gente só pensa em ganhar dinheiro. A gente só pensa no nosso material. E muitas vezes
A gente faz o outro sucumbir com as nossas profissões. Tem sido assim ao longo de 2000 anos, ou até mais, bem antes do Cristo já era assim. Muitas pessoas utilizam suas profissões para prejudicar também. Ele está dando um alerta, não faça isso. Apesar de hoje nós já termos evoluído bastante, ainda tem gente que faz. Então vamos procurar utilizar as nossas profissões sempre pensando no bem. O nosso tempo útil sempre sendo posicionado mentalmente com generosidade, com afeto, né? Com respeito. É essa a reflexão que Tiago nos chama, né? Quando ele diz assim: praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganavos a vós mesmos. Ele está querendo dizer o seguinte, que tudo que você aprendeu com relação à palavra de Jesus, pratique. E aí ele dá um caminho que é através da sua profissão. Mas ele também fala aqui que não necessariamente tem que ser através da profissão. É no seu dia a dia, é no seu tempo, é daquilo que você faz com a sua vida. Você prejudica o outro, você menospreza o outro, você faz com que o outro sofra. Faz. Às vezes você nem percebe, mas faz. E ele está nos alertando para não continuar fazendo. Entenderam? E aí, para terminar, eles dizem: ouvi sim os preceitos da espiritualidade superior, sem agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa, né? Aquele que erra sabendo que está errando, ele será punido. E aquele que não erra, o que erra sem saber que está errando será punido. E o que erra sabendo que está errando será punido 2 vezes. Então, quanto mais conhecimento lhe for dado, mais lhe será cobrado. E ele está dizendo, não se permita passar por isso. Se transforme antes. Seja melhor. Utilize as santas palavras do Evangelho para fazer a sua reforma íntima de uma forma racional, através de uma mudança verdadeira, através de auxílio a você mesmo, fazendo-se compreender o que realmente Jesus Cristo quis dizer. Para isso você vai ter que colocar ele acima de você em tudo que você faz. Não dá vazão ao materialismo, aos seus desejos, ao comodismo, ao egoísmo. Pensar primeiro Jesus. Pensar Jesus. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar, nesse momento? Não é verdade? E agora, baseado nisso, eu vou agir. Sim, vou sucumbir algumas vezes, mas eu vou continuar tentando. Eu vou cair, eu vou levantar, vou fazer de novo. Vai ter uma hora que eu não vou conseguir, vai ter uma hora que eu vou desistir. Eu volto, oro, crio de novo um canal com Jesus, uma conexão com o divino, peço socorro e ele vai me ajudar. Ele vai me encorajar todas as vezes que eu pedir coragem. Vai me dar sabedoria todas as vezes que eu pedir sabedoria. Vai me dar resignação e resiliência todas as vezes que eu pedir. Por quê? Porque ele me ama. E acima de tudo, ele quer o meu bem. Jesus espera que nós prosperemos. É isso que está no evangelho dele, né? E para isso, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, a reflexão de Tiago, repito, no capítulo 1, no versículo 22 do seu livro, está chamando a todos os cristãos às obras. Parar só de refletir, de falar e agir. E esse agir começa dentro de nós mesmos, nos transformando, para depois nós evoluirmos para os relacionamentos com o próximo, depois na realização das nossas profissões e em paralelo ao nosso convívio social. São etapas, a gente precisa fazer devagar para que elas sejam firmes e verdadeiras, sólidas, mas sempre com Jesus à nossa frente, segurando em nossa mão. Se você não está sentindo essa presença dele, ore e peça, que ele vai se fazer perceber na sua vida, desde que você queira e peça por ele. Um beijo grande, tenham todos um excelente dia.